Comprar a casa própria é ou não é o sonho de muitos brasileiros? O que eu quero chamar sua atenção no vídeo de hoje, quero te dar 4 dicas para você se atentar para que esse sonho, que é legítimo, que todos queremos, não se torne um pesadelo. Então, vamos lá! Meus amigos e minhas amigas milionários, hoje eu quero mostrar para vocês 4 pontos de atenção que você tem que ter no momento de fazer a compra de um imóvel na planta. Então pode ser um apartamento, pode ser uma casa, pode até mesmo ser um lote dentro de um novo loteamento ali nas redondezas da cidade. Mas quais são os pontos de atenção que você precisa entender e calcular para que de fato você possa realizar um sonho e não vir a ter um pesadelo ao longo dessa jornada aí, tá bom? Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido, peço que você compartilhe com amigos, familiares, encaminhe para aqueles seus colegas que está falando aí que quer comprar casa própria. Então, vem comigo que a gente vai entender quais são esses 4 desafios. O primeiro desafio que nós vamos falar um pouquinho sobre eles é entender como funcionam os reajustes das parcelas quando a gente compra normalmente ali um imóvel na planta, tá? Então quando a gente fala desses reajustes, dessas parcelas, o que eu quero dizer? Quando você vai ali negociar um imóvel, normalmente você vai pagar uma parcela mensal, aqueles balões que a gente fala que são aquelas parcelas semestrais, que costumam ser um pouco mais pesada, e ao final você vai ter um saldo devedor. Então mais ou menos essa estrutura que você vai ter ao longo do financiamento, o seu compromisso aí para comprar um imóvel na planta, tá bom? Então aqui a gente vai falar tanto de parcelas como de saldo devedor. O que nós temos que entender é que normalmente essas parcelas de imóveis na planta, elas são corrigidas pelo índice chamado INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, tá? E aqui eu trouxe qual foi o INCC dos últimos 5 anos, 2024, 2023, 2022, 2021 e 2020. E eu faço um comparativo com o nosso IPCA, tá? Que normalmente é aquele índice de inflação que a gente usa, que a gente vê, ouve, é aquele índice que a gente ouve muito falar, né? Que é o que reajusta os preços dos itens, né? Aquela cesta de produtos. Percebam que o índice da construção civil, ele tende a subir de forma mais pujante, tá? Do que o índice de inflação. Se a gente pegar uma média aqui dos últimos 5 anos, né, eu não trouxe os dados de 2025, nós vamos ter o INCC que é uma média de mais ou menos 8,39% ao ano. Enquanto a inflação está dando algo em torno de 5,96%, uma média dos últimos 5 anos. Então perceba que o custo de uma dívida que está indexada ao INCC, ele costuma ser mais oneroso para você investidor do que o próprio IPCA, tá? Mas percebam que do ponto de vista do incorporador, que é daquele construtor, daquela empresa que fez o imóvel, ele está numa zona de conforto. Por quê? Porque se os itens da construção civil subir, perceba que o valor da sua parcela vai ser reajustada. Então perceba que independente do cenário que venha dali para frente, ele mais ou menos está se protegendo. Por quê? Porque os compromissos, os custos que ele tem, que normalmente vai ter uma grande variação a depender do resultado do INCC, ele vai ser protegido. Por quê? Porque seu saldo ele vai ser reajustado por aquele mesmo índice. Então, do ponto de vista do incorporador, ele está um pouco mais seguro. No entanto, do ponto de vista de você, investidor, perceba que normalmente a fonte de renda da maioria das pessoas é o salário. E o nosso salário, muitas vezes, ele não tem o reajuste nem mesmo da inflação. Então, se você é aquele perfil que olha a parcela, pede a Deus para que você consiga fazer o pagamento daqueles balões, que são aquelas parcelas maiores semestrais, e lá na frente a gente vê como é que faz o novo financiamento daquele saldo devedor, cuidado, por quê? Porque se esse INCC subir demais, o seu salário não vai acompanhar, e cenários onde que esse INCC subir, o seu cenário vai ser muito desfavorável, tá bom? Então percebam que se eu tenho um saldo devedor, vamos imaginar, por exemplo, se a pessoa faz um compromisso de um saldo devedor de 1 milhão, tá? Se a gente tem uma variação anual numa média de 8,39, a nossa dívida está encarecendo em 84 mil por ano. Então se você imaginar que por mês você paga uma prestação de 5, de 6 mil reais, perceba que seu saldo devedor ele aumentou, porque você não conseguiu nem pagar o juro daquele período.
Então, pessoal, perceba o risco que é uma dívida alta indexada a um índice de inflação que ele pode muitas vezes ter algumas alavancagens ali em termos de volume. E isso pode fazer com que sua dívida, de repente, ela vá às alturas. Porque se ele sobe 13% ao ano e o seu salário subiu 5%, percebe a dificuldade que você vai ter que de encaixar aquela parcela dentro do seu orçamento. Então esse é o primeiro ponto de atenção que eu quero trazer para você. Então vem cá que a gente vai para o segundo. O segundo ponto de atenção, a gente vai entender que quando você vai ali, conversa com o corretor, conhece aquele imóvel, é uma grande festa. Normalmente você é muito bem recebido, ali às vezes tem um coffee break, né? Pessoas animadas, pessoas bem vestidas e pessoas que se mostram conhecedoras daquele mercado de forma geral, tá? E você vai perceber que eles são muito otimistas em relação à valorização daquele imóvel, tá? Então, aquele imóvel se valorizar 20% é um valor bem razoável nesses momentos, nesse bate-papo na hora da venda, tá? Então, provavelmente a próxima tabela, essa aqui é a tabela, o pré-lançamento, né? Já tá a tabela de lançamento, o imóvel vai se valorizar 20%. Então, perceba que é uma conversa, que é um bate-papo, sempre muito otimista do ponto de vista do corretor e das pessoas que estão ali trabalhando. Mas muito cuidado, eu quero chamar a atenção de alguns pontos. Vem comigo aqui. Amigos, o que de fato reajusta o preço de um imóvel? Vamos avaliar. O que de fato vai aumentar o valor do seu imóvel é uma lei chamada Lei da Oferta e da Demanda. Então, na verdade, esse possível reajuste que essas pessoas estão querendo vender ali para você, está querendo incutir na sua cabeça de fato que é um bom negócio, que é um bom investimento, na verdade esse preço vai ser reajustado se a gente tiver demanda que supere com força essa oferta daquele produto. Então o que você tem que entender é que essa valorização ela vai depender, tá, de como que esse imóvel, de como que esses imóveis performar ali dentro daquele mercado. A gente está tendo uma grande procura por esse tipo de imóvel? Provavelmente seu imóvel vai valorizar. Ou a gente não está tendo tanta procura por esse tipo de imóvel? Seu imóvel vai estagnar ou ele vai até mesmo desvalorizar. Então esse que é o primeiro ponto que você tem que ter cuidado. Cuidado com essas promessas, com esse conhecimento do corretor, que seu imóvel vai crescer, vai valorizar 20%, 30% já no primeiro ano. Muito cuidado com isso. Prestem atenção no seguinte, você vai depender do seu imóvel. Será que seu imóvel vai pegar ali na região? Um ponto que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte, no momento onde o imóvel é entregue, que as chaves são entregues, que as pessoas começam a morar ali, você tem que perceber o seguinte, primeiro, se muitas pessoas tiverem dificuldade em arcar com aquele saldo devedor no final e muitos começarem a vender seus imóveis, perceba que a gente vai ter uma oferta que muitas vezes pode equiparar ou até mesmo superar aquela demanda por esse tipo de imóvel. Então perceba que você começa a correr alguns riscos que não são inerentes simplesmente às suas decisões, que são inerentes àquele mercado no qual você está inserido. Então esse é um primeiro ponto de cuidado. O seu imóvel não vai valorizar porque alguém está falando que ele vai valorizar. Ele vai valorizar se a demanda por aquele tipo de imóvel, de fato, ela for uma demanda mais aquecida. E isso depende muito da economia, depende muito dos salários, depende muito se as pessoas têm poder de compra. Então percebe que depende de várias variáveis macroeconômicas também vão ser favoráveis ou não ali a valorização daquele imóvel seu. Agora um ponto que você tem que prestar atenção é o seguinte, pessoal, como é que o incorporador como que ele chega àquele preço de venda? Quando ele fala, olha, esse imóvel está sendo vendido por 500 mil, 800 mil, 3 milhões, como que ele chega a esse preço de venda? Anteriormente, ele vai calcular ali, estimar os custos daquela obra, tá? E ele vai colocar uma margem, tá? Então, dentro desse imóvel aqui, nesse período de tempo aqui, por exemplo, eu quero ter uma margem de 22% de ganho. Um exemplo aqui aleatório, tá? Então, perceba que ele está estimando esse preço que ele está vendendo a partir do momento que ele sabe dos custos e ele colocou uma margem de ganho. Então, para o primeiro comprador, o preço ali vai ser um preço que é o custo mais a margem desse incorporador, dessa empresa, desse construtor. Agora, você que passa a deter aquele imóvel, o preço aqui é o preço de mercado.
Então perceba que se essa demanda está aquecida, se o cenário econômico ele é favorável, se o crédito está sendo ofertado de uma forma mais barata, isso tende a favorecer você, investidor ou comprador ali. Mas se esse cenário não é favorável, então você pode inclusive perder parte do seu dinheiro. Por quê? Porque às vezes você foi ali e comprou um imóvel, quando você vai ver tem imóveis até mais barato que o seu. Então que esse é um segundo ponto de atenção. Vamos para o terceiro ponto? Já o terceiro ponto é que eu chamo aqui de preço de prateleira. O que é preço de prateleira, Fernando? Vem aqui que eu vou te explicar isso. Eu primeiro quero contar uma história para vocês. Já há alguns anos, eu tinha um sobrinho, a gente saiu para fazer algumas compras e eu lembro exatamente que eu passei em 3 pontos para comprar 3 coisas que eu não me lembro bem quais são. Eu tenho certeza que um foi na feira, eu tenho certeza que outra coisa a gente foi consertar algum item lá de casa e o terceiro item eu não lembro bem o que era, tá? Meu sobrinho nessa época devia ter uns 15, 14 anos mais ou menos. Aí a gente passou no primeiro lugar, né? E eu sempre, pessoal, quem me conhece sabe, eu sempre pechinchei muito preço, tá? Então eu pechincho. E na última frase que eu vou falar é o seguinte, olha, mas se for à vista, fica quanto? Tá? Então, pessoal, é exatamente dos 3 lugares aconteceu o mesmo cenário, onde me ofertava um preço, me ofereceu por um preço, eu pechinchava, e depois no final tinha essa frase célebre que era, se for à vista, você faz por quanto? Tá? E nós passamos nesses 3 lugares e meu sobrinho me acompanhando. O engraçado é que no 4º lugar que a gente foi passar foi exatamente na padaria próximo de casa, quando a gente acabou de fazer tudo aquilo ali e a gente passou para comprar um lanche para lanchar em casa. Quando eu fui pagar, olha que engraçado, eu fui pagar, aí meu sobrinho falou assim com a mulher do caixa, falou o seguinte, se for à vista, faz por quanto? Pessoal, isso me chamou muita atenção, tá? Então meu sobrinho era pequeno, um beijo para todos os meus sobrinhos que o tio Fefa ama de coração. Mas percebam que pedir desconto, pessoal, é algo que tem que estar na sua veia. Tá? Então, o que é o preço de prateleira? O preço de prateleira é aquele preço que eles estão te ofertando. O quê? Custos mais margem é igual a X. Então, eles vão te ofertar esse imóvel por X reais, por X mil reais. O que você tem que entender é que isso é a margem que ele tem. Mas vamos perceber, pessoal, que quando a gente fala de um grande empreendimento, né, com várias unidades, preste muita atenção nisso aqui. Tem alguns parceiros, alguns sócios que entram no começo da operação, lá no comecinho, ele nas primeiras anos está junto, e ele fala o seguinte, eu quero ficar com tantas unidades. Só que normalmente essa pessoa, esse investidor que entra aqui na frente para fazer um aporte de capital, para que o incorporador possa ter um fôlego ali, ele compra esses imóveis aqui quase que a preço de custo. Por quê? Porque o incorporador precisa de caixa para ele começar aquele empreendimento, tá? Então essa margem aqui, ela muitas vezes, se eu quero uma margem, por exemplo, de 22%, eu vou colocar uma margem média de 26%. Por quê? Porque eu sei que tem algumas pessoas que estão comprando aqui que estão com a margem menor. Então você tem que entender que eu preciso, pessoal, trazer esse preço desse imóvel para a menor margem possível. Preste atenção, comprar imóvel é uma dessas decisões mais caras que você vai tomar ao longo da sua vida. Então, às vezes tem empresários, tem pessoas que mexem com empresa, que tomam grandes decisões, mas para a maioria das pessoas, a compra do imóvel é a decisão financeira mais cara que ela vai tomar ao longo da vida. Então imagina se você conseguir um desconto de 3, 5, 8, 15% na compra de um imóvel que vale 1 milhão, que vale 3 milhões. Perceba o impacto financeiro que isso é dentro da sua estrutura. Tá? E eu tenho certeza que você tem margem para negociar aqui. O imóvel é 1 milhão, fiz a primeira reunião. Eu falo, olha, é o seguinte, eu quero comprar um imóvel, eu pago 880. Não vão querer fechar. Você vai para uma segunda reunião, você vai para uma terceira reunião, você pede para falar com o diretor, você pede para falar com o gerente, se você for possível, você pede para falar com o dono da empresa. Então perceba que você vai travar uma guerra em relação àquele preço ali. Você fez os cálculos, sabe que esse imóvel cabe no seu orçamento, cabe no seu bolso, está equalizado ali dentro da sua relação financeira. Você agora vai para uma guerra para quê? Para que você consiga baixar essa margem. Tá? E tem espaço, meus amigos, tem espaço, você tem que saber negociar. A gente não compra um imóvel, senta e compra um imóvel, não, você vai, senta uma vez, faz uma oferta muito abaixo daquele preço que eles estão pedindo. Você vai no segundo momento, você aumenta um pouquinho a margem, você vai perceber se eles têm uma margem menor, se eles têm uma margem menor,
se eles têm uma margem menor, se eles têm uma margem maior. Você vai começar a perceber essas nuances. E você vai segurar seu preço, vai segurar. Perceba que, normalmente, todo o imóvel, mesmo ali, começou a construir, já está com quase tudo vendido. Vocês perceberam isso? Todo lugar que você senta para comprar um imóvel está quase tudo vendido. Pessoal, perceba que são gatilhos mentais que eles usam no momento da venda, tá? Então, vai uma vez, vai duas, vai três, vai quatro. Troca o corretor se for o caso. Converse com o incorporador, converse com o gerente, fale com todo mundo. Você não pode sentar uma vez e assinar um documento pelo preço que eles estão te ofertando. Porque senão você não está valorizando o custo do seu dinheiro. Percebe, amigo? Você tem margem, você tem que ter tempo, tranquilidade, né? Porque não é o último imóvel que está disponível ali, na verdade não é. Tá? Então você tem que ter tranquilidade para quê? Para saber jogar esse jogo. Então é muito importante você entender isso. E o quarto ponto que eu quero chamar a atenção, que muitas pessoas negligenciam, é que eu quero realizar o sonho da casa nova, tá? Às vezes eu tô ali com aquela casa um pouquinho mais simples, um pouquinho mais modesta, sofazinho mais ou menos, uma mesa meio surradinha, e eu penso, agora eu vou pro meu imóvel novo. Só quando você vai pro seu imóvel novo, se você levar os imóveis que você tem ali, o que não tem problema nenhum, mas perceba que a sua casa não vai ficar nem um pouco parecida com aquela casa que estava lá no showroom. Muito bem decorada. Então, às vezes, você está visualizando aquele tipo de casa, quando você olha a sua mesa, o sofá está um pouco mais surrado. Não tem nenhum problema você levar, tá? Mas cuidado, por quê? Porque senão você deixa tudo para trás e quer tudo comprar mobília nova. E às vezes, pessoal, quando a gente vai mobiliar uma casa, isso aqui, ele é um item que é bem oneroso para o nosso bolso. Então perceba que às vezes você já tem um custo ali daquela dívida, caso você tenha financiado parte, né, ali daquele imóvel. Né, isso aqui eu estou falando no caso do imóvel, né, porque se for um terreno, a gente não vai ter questão da mobília aqui. Mas percebam que é um custo bastante relevante dentro do seu orçamento. Então, se o financiamento já está mais ou menos espremendo o meu orçamento, aí eu vou comprar tudo no cartão de crédito, ou eu vou fazer um consignado para pagar aquilo. Percebe que eu estou começando a comprometer o meu orçamento mensal. Então não tem nenhum problema você comprar itens novos, você levar os itens usados. O mais importante é que você saiba mensurar, né, até onde que você vai, se você vai começar já comprando imóveis novos, se você vai começar comprando móveis novos, se você vai levar os usados, mas não negligencie isso aqui. Porque tem pessoas que quando chega lá e fala, agora eu tenho que mobiliar. E vai fazer tudo no cartão de crédito e empréstimo. Cuidado com esse ponto, meus amigos. Então vamos entender o seguinte, comprar um imóvel na planta de fato é um sonho, a gente merece, a gente trabalha, a gente quer isso. Mas é muito importante que você se prepare, que você se organize, que você se planeje para que essa compra de fato seja um sonho, tá? E que você consiga usufruir de tudo aquilo ali e que em momento nenhum isso seja um pesadelo e tire o seu sono aí no final da noite, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!